Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos continuar falando sobre urbanização brasileira e vamos abordar especificamente sobre o plano diretor, né, e também o Estatuto das Cidades. Vamos falar como esse plano diretor é uma obrigatoriedade da legislação e o que ele impacta em termos de organização do espaço nos municípios brasileiros. Então, faz parte da legislação urbana brasileira o chamado Plano Diretor e o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei que foi criada em 2001, né, com o objetivo de disciplinar o uso do solo urbano no Brasil. Tá? É um documento que contém uma série de indicações, de normativas que devem ser seguidas pelos municípios, inclusive na elaboração de leis específicas para que, né, seja feito um processo de zoneamento do espaço urbano brasileiro. Então, o objetivo do Estatuto das Cidades, que é esse documento, essa lei criada, é justamente o seguinte, né? Ele trata de quê? Né? De promover uma regularização fundiária de terrenos, tá? E imóveis. Por que foi colocada essa necessidade? Porque muitos imóveis e terrenos no Brasil não têm uma lei, não têm uma documentação. E isso acaba impedindo, né, que investidores, né, investam recursos no país, né, abram negócios. Né? Se não tiver uma regularização fundiária, né, isso não pode acontecer. No Brasil, cidades inteiras têm esse problema. Campo Maior, por exemplo, nós sabemos que tem um grave problema de regularização de terrenos. Né? Muitas pessoas moram em determinadas casas na região central, inclusive da cidade, mas não tem uma posse definitiva desse terreno. Então, é um processo que é levantado pelos órgãos estaduais, como o INTERP, que faz a regularização fundiária, né, com o objetivo de dar mais segurança jurídica aos donos de terreno e aos investidores. Tá? Então, um dos princípios também do Estatuto da Cidade é regularizar as relações entre campo e cidade, como é que elas se darão, né? Quais são as atividades desenvolvidas no campo e na cidade, tá? Como é o processo de relação entre esses dois mundos, né? Que são bastante distintos, mas são interligados, né? O rural e o urbano são interligados, é necessário uma regulamentação para dizer até onde vai o urbano e onde começa, por exemplo, o rural. Então, é o objetivo também do Estatuto da Cidade é garantir a preservação e conservação ambiental, tá? Para isso são criadas leis específicas, né? Para garantir, né, que o meio ambiente seja conservado. E uma das obrigações que o Estatuto da Cidade cria, né, que é uma novidade para os municípios, é o plano diretor. O que é o plano diretor? O plano diretor é um documento que é elaborado por vários profissionais, geógrafos, biólogos, geólogos, antropólogos, arquitetos. Eles se reúnem para discutir o que? O uso e a ocupação do solo nos territórios, tá? Por que é importante discutir isso? Porque a cidade ela não pode crescer de forma desordenada sem um ordenamento estabelecido pelo poder público. Por exemplo, uma cidade que tem um rio que vai abastecer essa cidade com água potável. Não faz sentido, né, que a atividade industrial esteja, por exemplo, próxima dos rios, do rio, colocando, né, despejando esgoto que vai ser consumido pela população. Então, a localização dessa indústria, prioritariamente, deve ser afastada dessas áreas, né, próximas a rios, por exemplo, para evitar essa contaminação direta. Vai haver a necessidade de um estudo para colocar essa atividade industrial, inclusive, longe de grandes bairros para diminuir os índices de poluição para a população. Então, o plano diretor é um documento que é elaborado, é um estudo ampliado, né, que é feito dentro do espaço, né, observando-se o clima, a vegetação, a topografia da região, e aí se cria um plano com uma legislação que tem como objetivo disciplinar o uso e ocupação do território, dizer quais áreas serão destinadas a residências, quais áreas serão destinadas à atividade industrial, comercial, regulamentar o uso do espaço urbano. Isso é extremamente importante. Qual é a área da cidade que será eminentemente comercial, o centro, né? Como funcionará a dinâmica dessas áreas? Então, o plano diretor trata de tudo isso.
do parcelamento do solo urbano, né, do disciplinamento do solo urbano, a partir de um conjunto de regras que são criadas pelo poder público municipal. Esse plano diretor ele é obrigatório para municípios que têm acima de 20 mil habitantes. Não é todo município que vai precisar. Então, esses municípios que têm mais de 20 mil habitantes já têm uma organização espacial complexa, então requer que eles tenham um plano diretor, que é justamente para disciplinar, onde nós teremos as áreas comerciais, residenciais, onde serão instaladas as indústrias, onde ficará a captação da água, né? Quais são as atividades que se desenvolvem próximas ali, para evitar maiores problemas à população e disciplinar de forma, né, bastante objetiva o uso e a ocupação do solo nesses espaços. Regiões que têm interesse turístico, especial turístico, por quê? Porque a demanda de pessoas é muito maior nessas regiões e gera mais impactos ambientais, tá? Então, há a necessidade de disciplinar o uso desses espaços que são considerados turísticos, porque, via de regra, eles guardam, né, áreas de interesse ambiental, áreas ecológicas ou de patrimônio cultural que precisam ser conservadas, que o seu uso precisa ser disciplinado, tá bom? Áreas de influências também de empreendimentos, grandes empreendimentos, né, requerem aí a adoção de um plano diretor para verificação de como esses empreendimentos impactarão a vida das pessoas no entorno, né? E o objetivo do plano diretor é disciplinar o uso do solo urbano para mitigar os impactos culturais e ambientais, sociais e econômicos de uma determinada região. Eles têm sido cada vez mais aplicados, é obrigatório, está na lei. Então, os municípios contratam equipes para realizar os estudos e elaborar esse plano diretor. Tá? Então, o plano diretor requer essa participação popular, ela é extremamente importante e necessária, porque a participação popular vai se dar através de reuniões que a gente chama de audiências públicas, tá? Então, toda vez que o plano diretor é para ser elaborado em uma cidade, todos os setores são convidados, associações de moradores, setor empresarial, profissionais liberais, estudantes, universidades são convidados para discutir os problemas da cidade. E aí, dentro dessas discussões, é apresentado pelo conjunto de autores do plano diretor, o esqueleto desse projeto. E aí são discutidos essas ideias, são feitos possíveis ajustes, adequações, a partir, né, dessa escuta, né, à população. Então, é importante essa escuta, por quê? Porque essa população precisa conhecer esse plano diretor para poder respeitá-lo, para poder seguir as normas que serão determinadas pelo poder público municipal. Isso vale desde o prefeito até, né, o cidadão comum da cidade. Então, o plano diretor também é composto pela chamada lei de zoneamento. A lei de zoneamento, como o próprio nome diz, é a lei que vai estabelecer zonas específicas para a cidade. Por exemplo, qual será a zona industrial? Qual será a zona comercial da cidade? Qual será a zona destinada a habitações? Onde ficará sediado o aterro sanitário? O matadouro público municipal? É a lei que vai promover o quê? A criação de zonas específicas para o desenvolvimento de atividades econômicas produtivas, né, dentro da cidade, com o objetivo de disciplinar esse uso e evitar diminuir os impactos ambientais, culturais dessa ocupação, que se for feita de forma desordenada, pode gerar muitos prejuízos à população. Então, a lei de zoneamento ela traz o quê? A localização, onde serão as áreas de interesse, por exemplo, residencial, onde ficarão os bairros residenciais. Então, se nós temos uma cidade que tem muitas indústrias, esses bairros residenciais não podem ficar ali próximo de atividades industriais, sobretudo se elas forem poluidoras, porque essa população vai sofrer com a fuligem, com uma série de problemas. As áreas que serão industriais, né? Como serão essas áreas industriais? Tudo isso quem vai determinar é o plano diretor. Qual é a infraestrutura que essa área industrial terá de captação de água? Como será a questão da energia? Como serão as ruas disciplinadas no entorno dessa região industrial, tá? E as áreas eminentemente comerciais. Qual será o centro comercial da cidade, né? Além da sua localização, qual a estrutura em que ele
que será dotada essa região que vai ter características específicas, sobretudo quando nós percebemos, por exemplo, a movimentação que terá sobre essas regiões, o trânsito, dentre outros. Então, também estabelece o controle da chamada mobilidade urbana. Mobilidade urbana envolve deslocamento das pessoas, seja do pedestre, do ciclista, do motociclista, do motorista, tá? Então, as cidades são cheias de problemas e esses problemas precisam ser resolvidos, né? Problemas viários. Então, dentro da lei de zoneamento, que faz parte do plano diretor, há necessidade, né, de soluções para esses problemas, problemas de deslocamento que acometem, né, parte da população brasileira que vive em municípios, sejam eles grandes cidades, médias ou até às vezes pequenos municípios. Então, a lei de zoneamento traz estudos sobre mobilidade para a resolução de problemas viários. São problemas que envolvem deslocamento das pessoas. Então, a participação cidadã é importante porque gera o quê? Corresponsabilidade. Se eu conheço o documento, se eu participei das discussões, eu vou ser incluído, vou me tornar parte daquilo ali, então eu tendo a respeitar mais. Então, a ideia de convocar a população é justamente essa, é dar visibilidade, dar publicidade, conhecimento, né, sobre o que foi elaborado às pessoas para que elas possam ir conhecendo participativamente e respeitar as decisões que foram tomadas pelos estudiosos do documento e também consagrada pela maior parte da população na participação em audiências públicas. Então, o plano diretor tem algumas aplicações, né? Ele tem algumas especificidades, legislações específicas que ele vai trazer. Uma dessas legislações é a Lei do Perímetro Urbano. É uma lei que é elaborada, né, pelo município, onde ele diz quais são os limites da área considerada como perímetro urbano, tá? Então, quem define são as prefeituras. O objetivo da definição do perímetro urbano é fazer, por exemplo, o cálculo do IPTU. Então, o perímetro urbano de uma cidade pode ser somente aquela área em que há um adensamento de populações, ou em outros municípios ela pode chegar até áreas suburbanas, áreas de chácaras, né? Se essas chácaras já constituírem áreas densamente povoadas, já com um certo povoamento, o município pode estender, né, esse perímetro urbano para essas áreas antes consideradas rurais, que passam a se tornar urbano. Um bairro que fica bastante distante dos outros bairros pode ser considerado urbano, né, perímetro urbano até essa região, de acordo com o crescimento e a dinâmica das cidades. Então, a lei do perímetro urbano, o nome já diz, define o perímetro, né, o tamanho do perímetro urbano da cidade. O objetivo é a criação, né, e a cobrança do imposto predial territorial urbano, que é um imposto que a prefeitura cobra dos munícipes, tá? O plano diretor contempla também a lei do parcelamento do solo, né? Qual a característica dessa lei? Ela define o tamanho mínimo dos lotes, tá? Qual o tamanho mínimo que um lote deve ter para o cidadão que vai construir a sua casa. O objetivo é fazer com que a população tenha lotes com um tamanho que proporcione o mínimo de qualidade de vida. Se não houver a definição desse tamanho mínimo, as construtoras, os engenheiros poderiam estar construindo casas de tamanhos diversos, né? Isso pode gerar prejuízo para a população. Por exemplo, em cidades muito quentes, né, as casas é melhor que elas estejam em terrenos maiores, né, em lotes com um tamanho considerável, para que haja um afastamento, né, da casa em relação ao muro, né, para que ela tenha áreas livres de circulação do ar, com vistas à diminuição da temperatura. Então, na lei de parcelamento do solo, está previsto isso, o tamanho mínimo dos lotes. O objetivo é fazer com que o cidadão more num terreno, numa casa, que lhe proporcione um mínimo de conforto térmico. Tá? Nós temos também a lei de zoneamento, como o nome diz, a lei de zoneamento vai estabelecer as diferentes zonas da cidade. As zonas são destinadas a diferentes atividades econômicas. Qual será considerada a zona comercial? Qual será a zona industrial da cidade? Qual será a zona eminentemente residencial? Tá? Então, a lei de zoneamento visa o quê? Disciplinar o uso do solo urbano, disciplinar o uso do espaço, tá? Porque se não houvesse disciplinamento do uso do espaço, as pessoas vão, né,
construindo da forma que desejam, os promotores imobiliários vão construindo de acordo com os seus anseios, né? E aí o poder público precisa regulamentar isso, né? Dizer que áreas da cidade se destinarão à construção de indústrias, onde ficarão as áreas residenciais, onde ficarão as áreas comerciais, porque existe aí, né, um conflito, né, de interesses em relação a essa questão. Por exemplo, os moradores de bairros residenciais não podem contar com indústrias poluidoras próximas das suas residências, né? Ligado ali ao bairro, dentro do bairro, porque isso vai gerar um aumento da poluição, da fuligem, isso vai gerar problemas de saúde para uma coletividade. Então, o ideal é que essas áreas residenciais sejam afastadas, né, da cidade, com o objetivo de garantir a saúde da população e, ao mesmo tempo, que elas fiquem próximas de grandes vias ou portos para facilitar o quê? O deslocamento dessas mercadorias, né? Garantindo assim o sucesso para o empreendimento, né, de quem vai investir. Então, a lei de zoneamento ela tenta equilibrar esses interesses da população com o setor produtivo, ao mesmo tempo disciplinando o uso do solo urbano, que é algo extremamente importante e necessário dentro das cidades. Além disso, o Código Diretor, o Plano Diretor conta com o Código de Edificações, que ele vai trazer justamente regras sobre as edificações, a construção de casas, de residências no município. Por exemplo, uma das características do Código de Edificações é que ele prevê o recuo dos terrenos. Por exemplo, a calçada vai ter quantos metros? 1,5 m, 2, isso vai variar de acordo com o município, né? Tem um município que valoriza bastante o uso dessas calçadas por pedestres, eles vão promover um recuo maior, tá? Então, esse recuo da calçada, o afastamento do final da casa o afastamento da casa para o final do terreno é outro aspecto que está previsto dentro do Código de Edificações, porque o objetivo é fazer com que essas casas das pessoas sejam confortáveis do ponto de vista ambiental. Então, se o indivíduo constrói a casa ocupando todo o espaço do terreno, ela vai sentir mais calor, ela vai ter maiores problemas de conforto térmico. Além disso, o Código de Edificações traz também normas de quê? De segurança. Por exemplo, saídas de incêndios em prédios públicos, né? A questão da construção de rampas, de acessibilidade. Tudo isso compreende normas de segurança que devem estar previstas dentro do Código de Edificações. E aí, lembrando, o Código de Edificações é um documento que existe dentro do Plano Diretor, que vai fazer previsões sobre as características das edificações. A lei de zoneamento vai partilhar o terreno em zonas e destinar essas zonas a determinadas atividades econômicas, né, ou residenciais. O parcelamento do solo vai tratar do tamanho mínimo do lote e a lei do perímetro urbano vai dizer até onde vão os limites da cidade. É importante que nós, enquanto cidadãos, conheçamos o plano diretor da nossa cidade, para que, ao empreender, né, ao construir nossas residências, a gente possa estar seguindo o regramento jurídico que foi definido pela prefeitura, tá? Em audiência pública e em escuta à comunidade. Então, se você mora num município que tem mais de 20 mil habitantes, é importante que você procure ter acesso a esse documento para conhecimento da legislação local. O que é que diz a legislação local em relação ao tamanho do terreno tamanho da casa que eu posso construir dentro do terreno que eu tenho, o recuo que eu preciso dar a esse terreno, que normas de segurança eu devo me preocupar ao construir essa residência, tá? Como funciona essa distribuição do zoneamento na cidade? Eu, enquanto cidadão comum, preciso ter acesso a isso, né? Porque isso vai impactar diretamente em minha qualidade de vida, tá? Pensem nisso. Até a próxima aula.